Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos a mais um vídeo no canal Gaburim Gaburiela e hoje eu quero fazer mais um projeto em Mixed Media. Eu ganhei essa sacola com um presentinho de uma amiga muito querida e eu achei a sacola tão bonita que eu resolvi guardá-la para fazer um projeto em Mixed Media. Sabe quando você pega um papel e já percebe que aquilo vai ser interessantíssimo para um projeto? Aí então eu peguei e resolvi recortar as borboletas. E aí eu vou fazer um projetinho e eu me inspirei em verdes e lilazes, em roxos, né? Não quis manter o azul da própria sacola. Então eu peguei um guardanapo para fazer a base roxa. E vou colar as minhas páginas com o Mod Podge. Vocês sabem que eu sempre pego, colo as páginas porque nesse livrinho as páginas são muito fininhas, então para dar um pouquinho mais de sustentação eu colo as minhas páginas. Eu tô colando com o Mod Podge dessa vez, estou usando o meu material que eu já tenho guardado há um tempo, antes que ele estrague ou resseque. Tô usando mais coisa que eu tenho guardada no meio das minhas coisinhas de artesanato. Então eu colo bem, faço bastante pressão na página para que ela pegue em toda a região, ela não descole em momento nenhum. Eu vou pegar duas páginas que estão no meio para fazer a colagem. E eu pego então o meu guardanapo e vou começar a rasgar esse guardanapo para ficar bem desigual e dar uma textura legal, dar um aspecto diferente e não todo certinho para essa minha página. Faço a colagem também com o mesmo Mod Podge e vocês vão perceber que eu faço a colagem preservando as minhas bordas. Eu não vou com o meu guardanapo até as bordas e também não vou utilizar as outras partes do guardanapo que a gente tira. Quando a gente vai usar um guardanapo, a gente geralmente tira todas as partes do meio dele, aquelas partes brancas. Eu não vou utilizar isso, embora geralmente eu guarde para poder depois fazer algum outro trabalho com textura. Esses papéis fininhos são muito interessantes para fazer textura e depois aplicar tinta em cima. Essa cor do guardanapo eu quero manter. E eu vou fazendo a colagem bem desigual, sem muitas preocupações. Afinal de contas, o Mixed Media ele serve muito para a gente se divertir descompromissadamente. O Mod Podge que eu estou passando em cima agora é para impermeabilizar tudo aquilo que eu já colei. E aí eu deixo ele descansando para secar. Nesse caso eu acabei deixando ele secando por quase 24 horas. Eu estava à noite já quando eu estava fazendo isso e eu deixei ele secando por bastante tempo. Vou rasgar agora toda aquela borda do papel que eu não colei. Por isso mesmo que eu preservei as bordas, para não gastar material à toa. Para fazer a pintura, eu vou utilizar esse Chalkboard Paint da Faber-Castell. É uma tinta bem boa. E eu vou ter que passar duas demãos, porque ficou um pouquinho claro depois que eu passei uma só. E para secar mais rápido, eu sempre vou utilizar o meu soprador térmico. Aí a tinta seca mais rápido, a gente não perde tanto tempo esperando todo esse material secar. O meio da página não há necessidade de pintar, então eu preservo essa região. Ainda com o Mod Podge, eu vou colar a página que eu colei os guardanapos na página que eu pintei de preto. Assim ela vai ficar bem firme e bem colada. E também passo a cola por cima, para que eu não corra o risco de ficar com nenhuma parte descolada.
Coloco uma folha de proteção em cima da minha base e eu vou começar a aplicar a tinta verde. Eu acho que verdes e roxos eles combinam super bem. Eu vou aplicando um pouquinho com lencinho umedecido essa tinta acrílica, os tons de verde que eu tinha aqui, e vou aleatoriamente fazendo um desenho. Eu aplico alguns tons de verde para ficar mais diferenciado. Para dar um equilíbrio maior, eu passo um pouquinho de tinta dourada e borrifo com água para ficar esse efeito mais escorrido. Acho bem bonito também isso, fica diferente. E conforme eu vou percebendo, eu vou acrescentando mais tinta, mais água, vou deixando escorrer um pouquinho, até ficar de um jeitinho que eu gosto. Depois de tudo bem seco, eu vou utilizar esse stencil. Eu achei ele super bonito, eu comprei numa casa de artesanato que tem aqui no meu bairro. E eu vou utilizar essa pasta decorativa. Ela é bem macia, bem branquinha, bem fininha de trabalhar, super gostosa. E com o stencil eu vou dar esse efeito na minha página, colocando aleatoriamente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para dar um efeito diferente. E além da textura visual, também dá uma textura ao toque. Quando eu percebi que o meu stencil ia sujar a página embaixo, eu dei uma limpadinha nele para continuar utilizando. Agora eu vou aplicar um pouquinho dessa mica da Stampendles, que é parece um floquinho de aveia, mas ele tem brilho, ele fica muito bonito. Eu apliquei ele em cima dessa pasta que eu apliquei com o stencil. Ele não vai colar apenas onde está a massinha do stencil, até porque ele tem um tamanho maior. E eu só aplico e empurro ele um pouquinho para ele fixar bem. Depois eu tiro os excessos também com um pincelzinho. Ele tem um brilho bem forte e eu achei que ele combinou bastante com também a tinta dourada que eu apliquei, então ele conversou bem com a página. Para trazer tudo junto, para conversar, para ficar bonito, eu vou pegar também um pouquinho da tinta acrílica verde, que eu já tinha usado anteriormente, e vou aplicar junto do stencil, da tinta de stencil branca. Visualmente tudo isso deixa mais interessante. Eu tenho um tubo aqui de papelão e eu vou fazer alguns círculos, as carimbadas de círculo com esse papelão. Achei que ele fica bem interessante, bem divertido. Faço com verde e roxo. Começo aplicando agora as minhas borboletas que eu tinha previamente recortado. Eu colei com Mod Podge, só que o próprio material daquela sacolinha que eu recortei, que são dessas borboletas, ele não é poroso, então foi bem difícil colar com o Mod Podge. Depois que eu percebi isso,
eu passei a colar com cola pano, ficou bem melhor colado. E aí depois eu colo a borboleta amarela, que foi a última, diretamente com a cola pano. Foi bem melhor, porque não tava colando mesmo, ó. Agora eu tô colando com cola pano a minha borboleta no trabalho. Corto o excesso e agora eu vou fazer uma aplicação de spray verniz fosco. Porque agora eu vou aplicar outras camadas de chalk para fazer o sombreamento dessas borboletas, e com as outras canetas que eu tinha eu não quis aplicar. Fui testar com o chalk e deu super certo. Primeiro eu vou começar com uma cor vermelha, porque a borboleta é vermelha, então eu quero dar uma impressão de profundidade, e depois eu venho com preto para fazer sombra. Dessa maneira a página fica mais colorida e eu acho que fica mais equilibrada do que simplesmente jogar a cor preta direto. Na borboleta amarela eu passo o chalk amarelo antes de passar o preto. Uma outra dica, depois que você passa o chalk, é interessante dar uma outra demão de verniz spray, porque o chalk ele tende a sair com a manipulação, ele é só um pozinho, então para que isso não aconteça, fixando com mais uma camada de spray, ele vai ficar bem mais seguro e sua página vai durar bem mais. Eu cortei a minha frase, que é a liberdade é um estado liberdade é um estado da mente. Eu cortei com algumas facas na Big Shot, com papel reciclado, na verdade. Eu achei que ia ficar boa a cor, mas não ficou. Então eu fiz uma misturinha da cor que eu tinha usado anteriormente e eu vou começar a pintar as minhas letrinhas com esse tom de verde, porque aí dá para enxergar bem mais. E eu faço uma tintura dessas letrinhas de maneira super simples, mergulho elas. E faço então a minha colagem, com cola pano, uma colagem super simples, para ir montando a minha pagininha. Com a caneta preta, essa é uma caneta permanente preta, eu vou fazer um sombreamento. Dessa maneira as letras elas vão se destacar do fundo. Sempre na mesma direção, para ficar homogêneo e interessante de olhar. Depois que eu faço todo o sombreamento com a tinta preta, a caneta preta, eu vou pegar um pincel super fininho e vou fazer uma iluminação com o gesso acrílico branco, tá? Eu não tenho tinta acrílica branca, então o gesso acrílico branco ele acaba fazendo às vezes e ele é bem interessante. E eu faço em todas as letras na direção contrária do que eu fiz o preto. Como eu achei que ainda não estava fazendo uma grande diferença, eu utilizei mais chalk preto para fazer com que essas letras elas se destacassem mais do fundo, e além disso eu também vou utilizar um stickle, que é uma cola glitter verdinha que eu tenho aqui.
Embora ele seja verdinho, o glitter dele seja verdinho, ainda assim dá pra ver o detalhe branco que eu fiz. E aí ele ficou mais 3D, mais visível ainda. Ficou bem interessante o efeito que deu todas essas camadas de cor, de relevo e de glitter nessas letras. Sem contar a textura física mesmo. Agora ele ficou bem áspero e fica legal de quando você passa a mão você sentir todas essas texturas com os dedos. Tá aqui a minha página pronta, dando só uma secadinha nesse glitter todo. Depois eu passo mais uma camada de spray para segurar esse chalk que eu passei nas letrinhas. E a página tá pronta, super bonita, super bacana. Vou deixar vocês com algumas fotos de detalhes. E espero que vocês tenham gostado desse projeto de Mixed Media, super gostoso de fazer, utilizando uma sacolinha super bonita que eu ganhei de uma amiga muito querida. Pessoal, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!